E se eu te dissesse que a sensação de estar acordado é apenas mais uma camada do sono? Que aquilo que você chama de vida consciente é, na verdade, apenas um modo automático de existência? Uma sequência de reações, pensamentos repetitivos e interpretações herdadas? Mas existe algo dentro de você que permanece o mesmo. Algo que observa tudo silenciosamente enquanto se desenrola. Pode ser difícil colocar isso em palavras. Mas se você prestar atenção agora, talvez perceba esse ponto imóvel dentro de si. Ele não pensa, não reage, não julga, apenas observa. E é justamente nesse espaço silencioso que algo extraordinário pode acontecer. O despertar da consciência. Esse despertar acontece de maneira simples, quase imperceptível. Mas muda tudo. De repente, você começa a enxergar não apenas o que está acontecendo fora de você, mas também o que está se desenrolando por dentro. E você percebe que o estado de consciência em que você vive cada momento é o que realmente molda sua realidade. Você pode pensar que já está desperto, afinal, está ouvindo, pensando, vivendo. Mas e se isso for apenas parte do processo? E se houver outro nível que você ainda não acessou completamente? Para entender por que isso importa, precisamos começar do único ponto que nunca se move, o momento presente. Nem sempre é o que acontece que importa, mas como você está quando acontece. Duas pessoas podem passar pela mesma situação. Uma perda, uma crítica, um acontecimento inesperado. E responder de formas completamente diferentes. Uma se abala, a outra permanece centrada. A diferença não está nos fatos, mas no estado de consciência com o qual cada uma encontra o momento. Esse é o ponto mais ignorado pela maioria das pessoas. Acreditar que o fator determinante é a circunstância em si, e não a consciência que a percebe. Muitos acreditam que é a situação que causa seu sofrimento. Mas a situação é apenas o palco. O que realmente gera sofrimento é a interpretação inconsciente. A resistência interna. A falta de presença diante do que surge. Somos condicionados a reagir como se o mundo nos controlasse. Como se o poder estivesse sempre fora de nós. Mas, na verdade, tudo começa dentro. É a presença, ou a ausência dela, que determina se estamos lidando com a realidade. Ou apenas com reflexos mentais de medo, julgamento, resistência ou desejo. O estado inconsciente nos faz reagir automaticamente. Como se estivéssemos sendo arrastados por uma corrente emocional sem saber nadar. Nesse estado, as experiências deixam de ser vividas como realmente são. Passam a ser distorcidas por um filtro invisível. O filtro de uma mente condicionada. Quando você não está consciente, é a mente que interpreta o momento. E ela fará isso com base no passado. Nesse estado, você não vê o que é. Vê o que acredita que seja. Essa é uma das maiores armadilhas da mente humana. Confundir o conteúdo do pensamento com a realidade. Mas quando a consciência é presente, algo muda. A experiência ainda acontece, o evento externo ainda existe. Mas agora é recebido por um campo mais amplo. Um estado de atenção que não reage automaticamente. Esse estado permite que o novo seja visto como novo. E não como repetição do passado. É aqui que a presença se torna um ponto de virada. Estar presente é estar inteiro no agora. Sem ser sequestrado por pensamentos do passado ou projeções do futuro. É observar o que está diante de você. E também observar o que está acontecendo dentro de você, conforme se desenrola. Esse espaço entre o estímulo e a resposta. É onde nasce a verdadeira liberdade. Porque somente a partir da percepção consciente é possível escolher não repetir os padrões automáticos do ego. Não se identificar com uma emoção passageira. Não reagir, mas agir com clareza.
O despertar é exatamente isso. O despertar de uma percepção mais ampla. Uma percepção que está presente antes da reação, antes da interpretação, antes da história mental. É quando você percebe que talvez não seja aquilo que sente ou pensa, mas aquele que observa. O observador silencioso, lúcido e atento. E isso é algo que pode ser reconhecido a qualquer momento, inclusive agora. Então, pense sobre isso. Quando algo inesperado acontece, você percebe primeiro o evento ou a tensão interna que lhe desencadeia? A resposta a essa pergunta pode revelar mais sobre seu nível de presença do que qualquer outra coisa. Porque antes de qualquer mudança real na vida, você precisa compreender a origem das experiências que está vivendo, não nas circunstâncias em si, mas na qualidade interna que as recebe e as molda. Existe uma grande diferença entre passar pelos acontecimentos e se perder dentro deles. E essa diferença nasce da qualidade da consciência que você sustenta no momento em que tudo acontece. Porque, no fim das contas, é essa qualidade que molda a realidade que você chama de vida. A verdadeira consciência começa no momento em que você se torna capaz de se observar. Uma das formas mais diretas de romper o ciclo do piloto automático mental é fazendo uma pergunta simples e poderosa. Qual é o meu estado de consciência agora? Essa pergunta não busca uma resposta verbal ou intelectual. Ela funciona como um portal. Uma porta de entrada para trazer sua atenção de volta ao aqui e agora. Responder a essa pergunta funciona como um portal. Um ponto de entrada que traz sua atenção de volta ao aqui e agora. No momento em que você se pergunta sobre sua presença, a mente desacelera. O ruído interno começa a silenciar. E um espaço de quietude se abre. Você já não está totalmente identificado com os pensamentos passageiros. Você está observando. E é nesse espaço de observação que o estado de consciência começa a se revelar. Há sinais que indicam a presença. A respiração se torna mais perceptível. O corpo parece menos tenso. E surge uma sensação de clareza. Como se você tivesse saído de uma névoa mental e retornado à realidade bruta dos sentidos. Por outro lado, quando a consciência está obscurecida, os pensamentos parecem urgentes. O tempo parece apertado. E a mente age como um narrador ansioso, interpretando tudo sem parar. Esses contrastes entre presença e distração são perceptíveis mesmo nas situações mais simples. Um olhar mais atento permite perceber quando a mente está em paz e quando está tentando escapar. Essa distinção é essencial. Porque muitas vezes acreditamos que estamos conscientes apenas porque estamos fisicamente acordados. Mas a verdadeira presença não é determinada pelo estado físico de vigília, e sim pela qualidade da atenção. Quando a mente está constantemente projetando o futuro ou ruminando o passado, o agora se torna invisível. E com ele, o único lugar onde a vida realmente acontece. Por isso, essa pergunta não é um exercício intelectual, mas um ponto de retorno. Ela quebra o ritmo do piloto automático e nos reposiciona no presente. E, por meio dessa reflexão, você pode perceber que, mesmo sem um motivo claro, havia tensão nos seus ombros, uma ansiedade vaga, ou um pensamento recorrente tentando resolver algo que nem está acontecendo agora. Você pode perceber que sua mente estava em outro lugar, interpretando o agora como se ele não fosse suficiente. Mas e se o agora for exatamente aquilo que você tem evitado? E se essa tentativa constante de estar em outro lugar for, na verdade, a raiz de grande parte do seu desconforto interior?
Existe uma inquietação silenciosa que acompanha a maioria das pessoas. Uma sensação de que o agora nunca é suficiente. E, quase imperceptivelmente, surge o desejo de estar em outro lugar, vivendo algo diferente, sendo alguém melhor, ou sentindo algo mais intenso. É como se o momento presente sempre carregasse uma sutil sombra de insatisfação. Como se algo estivesse errado ou incompleto com o que está acontecendo agora. Essa inquietação, por mais comum que pareça, não é natural. É o resultado de um estado mental inconsciente que foi normalizado. Um fluxo mental que constantemente projeta futuros idealizados. Ou revive eventos passados. Na tentativa de extrair sentido, controle ou conforto. Esse vai e vem entre o que já aconteceu e o que ainda não chegou. Cria uma desconexão crônica com o único lugar onde a vida realmente se desenrola. O agora. E essa desconexão, quando sustentada por tempo suficiente, se torna a base de uma armadilha sutil e perigosa. A armadilha da realidade. Projetar-se para frente ou para trás no tempo. É uma forma de fuga. Fugimos da sensação de vazio. Da inquietação. Da pergunta sobre quem somos quando não estamos fazendo nada. Fugimos do silêncio, porque ele revela demais. Fugimos do presente, porque ele não oferece garantias. Nem controle. Mas, paradoxalmente, é justamente nesse presente que parece incompleto. Que toda a completude está contida. Quanto mais nos acostumamos a pensar em termos de quando eu conseguir isso, ou quando aquilo mudar, mais reforçamos a ideia de que este momento não é suficiente. E quanto mais essa ideia se repete, mais o sistema emocional se adapta a ela, criando uma constante sensação de falta, como se estivéssemos sempre à beira de algo importante, mas nunca realmente completos, ou presentes onde a vida está. Essa é a base da inquietação. Uma agitação interna que nos mantém sempre em movimento. Constantemente, até mesmo quando estamos sentados em silêncio. Há um desconforto que não vem do ambiente, mas da mente. Uma insatisfação que não surge do agora, mas da resistência a ele. Então, apenas pause e reflita. Quantas vezes hoje você se pegou imaginando um cenário melhor do que aquele em que você realmente está? Quantas vezes sua mente tentou convencê-lo de que a paz, a alegria ou a realização estavam apenas a alguns passos de distância? Talvez em outra pessoa, em outro lugar, em uma outra versão de você mesmo. Esse impulso não é ocasional. Ele é acionado especialmente em momentos que parecem promissores, como quando você acredita que finalmente encontrou o que faltava, que agora as coisas vão dar certo, que essa pessoa ou experiência talvez preencha, enfim, o espaço que estava vazio até então. Por trás de muitos desejos humanos, existe uma promessa silenciosa. Quando eu tiver isso, serei completo. Essa promessa assume muitas formas. O relacionamento perfeito. O sucesso profissional. A casa dos sonhos. O reconhecimento tão esperado. E por um momento, ela parece legítima. Afinal, quando algo que desejamos profundamente acontece, sentimos uma onda de energia. Uma espécie de euforia silenciosa. Como se tivéssemos alcançado algo sagrado. É isso que muitos chamam de realização. Mas o que poucos percebem é que esse momento não é completude. É apenas um alívio temporário do desejo. A mente interpreta essa sensação como realização, como se finalmente tivesse encontrado o que procurava. Mas isso não dura. Aquilo que foi conquistado logo se torna pano de fundo. E o que parecia o ápice
rapidamente se transforma em rotina. Aquilo que antes parecia mágico. Um novo relacionamento. Um novo projeto. Uma nova versão de si mesmo. Perde o brilho. E se dissolve sob o peso da repetição, da rotina e da realidade cotidiana. Então a mente faz o que sempre fez. Projeta um novo ideal. Um novo quando. Um novo quem. Um novo onde. E assim, o sentimento de busca recomeça. Esse é o ciclo da ilusão. A ideia de que existe um momento perfeito esperando por você. Em algum lugar no tempo. Em uma situação específica. Em alguma experiência intensa. Que finalmente acabará com sua inquietação interior. Mas o que esse ciclo revela? Não é um destino. É a continuação do próprio desejo. Veja, por exemplo, alguém apaixonado. É comum ver pessoas acreditando que encontraram sua outra metade, projetando no outro todas as qualidades que gostariam de ver em si mesmas. A conexão inicial parece mágica. Mas o que está sendo experimentado, na maioria das vezes, não é o outro em sua plenitude. É o reflexo das próprias idealizações. E quanto maior a idealização, maior será a desilusão. Quando a realidade se apresenta, à medida que você conhece o outro, percebe que ele não está ali para completar o que falta em você. Ele apenas está sendo quem é. E isso, inevitavelmente, quebra o encanto. É nesse momento que muitas pessoas se sentem profundamente frustradas. Porque acreditavam que tinham finalmente encontrado aquilo. Mas o que realmente encontraram foi apenas mais um capítulo de um desejo projetado. Um desejo que, por sua própria natureza, nunca pode ser plenamente satisfeito. Então, pense nisso. Depois que você alcançou algo que realmente queria, quanto tempo levou até surgir um novo objetivo? O que parecia o fim de uma busca, subitamente se tornou o começo de outra. Essa repetição reforça a ilusão de que a completude está sempre à frente, mas nunca aqui. É por isso que tantos sábios antigos alertaram sobre o desejo como uma armadilha. Não porque o desejo seja um problema em si, mas porque, quando tomado como uma promessa de realização duradoura, ele nos mantém girando em círculos, sempre acreditando que a próxima experiência será aquela que, finalmente, nos libertará. A busca pela verdade não começou agora. Muito antes das explicações modernas, dos livros de autoajuda e das terapias contemporâneas. Já existiam pessoas despertando para uma realidade que não podia ser vista com os olhos, nem explicada com palavras. Elas não estavam interessadas em acumular mais informação, mas sim em se libertar da ilusão. E, apesar das diferenças culturais, todas apontavam na mesma direção. A consciência desperta. A palavra Buda, por exemplo, não é um nome pessoal, mas um título. Ela vem da raiz sânscrita Budi. E Buda significa literalmente aquele que despertou, não de um sono comum, mas de um tipo de inconsciência que domina a maior parte da experiência humana. O estado de viver sem perceber que se está vivo. O despertar do Buda não foi místico no sentido popular da palavra, mas um reconhecimento direto e profundo da natureza da mente e da ilusão que ela constantemente constrói. Um corte radical com a identificação com o eu condicionado e um retorno absoluto ao momento presente, sem resistência. Essa mesma essência aparece nos ensinamentos de Jesus. Ao longo dos evangelhos, ele repete constantemente:
vigiai, ou não adormeçam. E em algumas passagens da Bíblia, Jesus não estava falando sobre estar fisicamente acordado ou resistir ao sono do corpo. Ele se referia à consciência espiritual. A todo momento, a consciência pode ser puxada para distrações, reações emocionais e pensamentos compulsivos. Jesus sabia disso, e por isso seu convite era claro e direto. Permaneça desperto. Em uma de suas declarações mais poderosas, em Marcos 13h37, ele diz: E o que vos digo, digo a todos, vigiai. Essa passagem é universal. O despertar, portanto, não tem a ver com acúmulo de conhecimento. Ele exige apenas presença. O mais fascinante é que esses ensinamentos, nascidos em culturas tão diferentes, se alinham perfeitamente em essência. Ambos apontam para a mesma verdade. Há uma realidade por trás da realidade aparente. E ela só pode ser vista por aqueles que estão verdadeiramente despertos. Assim, quando falamos em despertar, estamos nos conectando com uma linhagem viva de sabedoria, transmitida por gerações, através de símbolos, palavras, e também do silêncio. E não por acaso. Todos esses mestres, sábios e profetas usaram uma metáfora recorrente: a comparação entre o sono físico e a inconsciência espiritual. Mas, afinal, que tipo de sono é esse que pode acontecer mesmo com os olhos abertos, em plena luz do dia? O que exatamente esses mestres espirituais estavam tentando nos mostrar com essa metáfora tão direta e, ao mesmo tempo, tão frequentemente ignorada? Estar acordado não significa, necessariamente, estar consciente. A maior parte da humanidade vive seus dias de olhos abertos, falando, andando, interagindo, mas funcionando em um estado mental que não é muito diferente do sono. É isso que muitos sábios chamam de um modo de existência onde a pessoa parece presente, mas está completamente imersa em pensamentos automáticos, emoções condicionadas e padrões mentais repetitivos que nunca são questionados. Esse estado é alimentado por uma mente condicionada, moldada por anos de experiências, crenças, traumas, aprendizados e memórias. A mente condicionada não vê a realidade como ela é. Ela vê aquilo que aprendeu a ver. Ela não responde de forma consciente. Ela reage com base na programação. E é exatamente por isso que é possível passar anos, ou até mesmo uma vida inteira, sem jamais estar verdadeiramente desperto. Há uma enorme diferença entre estar neurologicamente acordado e estar em um estado de consciência desperta. No primeiro caso, você está de pé, falando, trabalhando, fazendo tudo o que se espera de uma pessoa funcional. No segundo, você está plenamente consciente do que está fazendo, sentindo e pensando. Você não está sendo arrastado pela corrente mental. Você está ciente da corrente. A diferença entre esses dois estados não está no comportamento exterior, mas na qualidade da percepção interior. A maioria das pessoas não vive no presente. Vivem em lembranças ou projeções. O que chamam de vida é, na verdade, um loop constante entre o que já aconteceu e o que ainda não aconteceu. Pensamentos sobre o passado alimentam arrependimentos ou nostalgias. Pensamentos sobre o futuro geram ansiedade, expectativas, medo. E nesse fluxo contínuo de tempo psicológico, o agora desaparece. A experiência direta da vida se torna fina, quase inexistente. O corpo está aqui, mas a atenção está em outro lugar. Esse é o núcleo da inconsciência. Quando você está tão identificado com o fluxo de pensamentos que não percebe que está pensando, a mente assume o controle. E seu ser vai para o fundo, como uma testemunha silenciosa e esquecida. Você não vive, está sendo vivido. Você não pensa, está sendo pensado. Pense sobre isso. Você lidera seus pensamentos.
Ou percebe que eles é que lhe deram você? Essa é uma das perguntas mais reveladoras que você pode se fazer, porque aponta diretamente para o fato de que existe algo em você que pode observar a mente. Algo que não é a mente. E enquanto esse observador não for reconhecido, sua experiência de vida permanecerá limitada, mecânica e previsível, sem espaço real para a transformação. Mas existe, dentro de todos nós, um ponto silencioso que nunca se perdeu nesse processo. Uma presença que observa sem interferir, sem julgar, sem precisar entender. Uma consciência que não está presa ao passado, nem ansiosa pelo futuro. E é exatamente esse espaço que nos dá a chave para sair do sono psicológico. Porque identificar o sono é apenas o primeiro passo. O verdadeiro despertar começa quando reconhecemos quem é que está observando tudo isso. Quem é essa presença que nunca dorme? Bem no centro de tudo? Na experiência humana, existe algo que não muda. Um ponto silencioso e imóvel, que não é alterado pelas emoções. Não é contaminado pelos pensamentos. E não se envolve nas histórias. Ele apenas observa. E mesmo quando você está em conflito, confuso ou emocionalmente sobrecarregado, esse ponto ainda está lá, estável, intocado, silencioso. Essa é a dimensão da consciência. O que muitos chamam de consciência pura ou testemunha interior. A parte de você que nunca dorme. Nunca reage, apenas testemunha. Essa distinção entre o que muda e o que observa é uma das mais importantes que alguém pode fazer no caminho do despertar. Porque a mente está sempre em movimento. Ela cria ideias, imagens, memórias, interpretações e vozes internas. Como uma peça de teatro que nunca termina. Mas tudo isso acontece dentro de algo. Algo que não participa do drama, mas permite que ele aconteça. E quando você começa a notar a diferença entre o conteúdo e o espaço onde o conteúdo aparece, algo profundo muda dentro de você. Durante a maior parte da vida, as pessoas acreditam que são o que pensam. Dizem coisas como: eu sou ansioso. Eu sou inseguro. Eu sou isso ou aquilo. Sem perceber que estão confundindo estados temporários com uma identidade permanente. Mas quando há o reconhecimento de que esses estados vão e vêm, e que existe uma consciência que os testemunha, surge uma liberdade que antes parecia inalcançável. Porque agora, você não é mais o papel que interpreta, nem o personagem com todas as suas dores e vitórias. Você é o espaço onde tudo isso acontece. Esse espaço é sua identidade mais profunda. Ele não é definido pela memória nem por experiências passadas. Não precisa ser defendido, nem afirmado. Ele simplesmente é. E é por isso que ele carrega uma paz inabalável. Porque não está atado ao tempo, à história ou à necessidade de aprovação. Essa consciência testemunha. É o que permanece quando tudo mais muda. Quem percebe sua própria voz mental neste exato momento? Quem é aquele que vê os pensamentos sem precisar segui-los? Quem observa a raiva sem ser dominado por ela? Quem sente a tristeza e ainda assim permanece presente? É aí que começa a verdadeira transformação. Porque enquanto a mente está sempre tentando consertar, provar ou controlar, o observador não busca nada. Ele simplesmente vê. E esse ver já é o próprio despertar. A consciência não é algo que você tem, é o que você é. Mesmo antes de qualquer pensamento surgir, ela já está presente. Silenciosa, testemunhando tudo. E nesse espaço de pura observação, onde não há julgamento nem esforço, você percebe que o observador e o observado não são separados.
O pensamento só existe porque algo está consciente dele. A emoção só é sentida porque há um campo que a percebe. Este é o ponto onde o chamado efeito observador, conhecido na física quântica, encontra sua versão interior. A simples presença da consciência muda a forma como a realidade é experienciada. E mais do que isso, o observador é você. Não o você feito de histórias e memórias, mas o você real, que não muda com os papéis que interpreta. Quando a presença é total, a separação entre quem observa e o que é observado começa a desaparecer. Você começa a entender, não conceitualmente, mas de forma vivencial, que o que é visto também é uma expressão da própria consciência que vê. É quando fica claro, no silêncio. O observador é o observado. E tudo o que resta é a clareza tranquila de estar plenamente presente, inteiro, desperto. Aos poucos, essa percepção começa a se estabilizar. Você já não se perde tão facilmente no ruído mental. Aquilo que antes parecia urgente, agora se torna apenas mais um pensamento que surge e desaparece. O que antes era um problema a ser resolvido, se torna apenas uma experiência a ser observada. É quando a vida começa a se revelar sob uma luz diferente. Não mais como uma sequência de obstáculos a superar, mas como um espaço real onde a presença pode se desdobrar, de forma vívida e silenciosa. O despertar não é uma linha de chegada. Não é um momento de êxtase que se alcança uma vez, e no qual se permanece para sempre. O verdadeiro despertar espiritual marca, na verdade, o início de uma nova forma de se relacionar com tudo. Com você mesmo, com os outros, com a vida e com o tempo. Ele não promete ausência de dificuldades, mas revela uma nova forma de atravessá-las. Com presença, consciência e menos identificação com o que não é essencial. Viver desperto em um mundo adormecido exige uma atenção constante. Não uma rigidez mental, mas uma presença suave e lúcida, que permanece com você, mesmo enquanto você cumpre papéis, assume obrigações, ou lida com situações inesperadas. E isso se torna ainda mais desafiador. Em um mundo onde o barulho externo nunca para, onde as redes sociais estimulam a reatividade, onde o excesso de informação fragmenta o foco, onde a velocidade dos estímulos cala a escuta interior. Estar presente no meio de tudo isso não é fácil, mas é possível. E é exatamente por isso que é tão valioso. Viver o agora não significa abandonar a vida prática. Significa vivê-la com mais profundidade. Significa estar plenamente presente naquilo que se faz, sem se perder no que não é real. Estar mentalmente em 3 lugares ao mesmo tempo. Significa tornar-se consciente do pensamento no exato momento em que ele surge. Significa perceber a emoção antes que ela se transforme em ação impulsiva. Significa trazer clareza onde antes só havia repetição inconsciente. Esse tipo de vida consciente não depende das circunstâncias externas. Ele nasce de um compromisso silencioso. Não adormecer novamente. Mesmo que tudo ao seu redor pareça funcionar no modo automático. É sobre se tornar um ponto de equilíbrio. Um tipo de presença que, por si só, já comunica algo diferente, sem precisar dizer uma única palavra. Como seria o seu dia se cada ação partisse desse lugar de clareza? E se, antes de reagir, você apenas respirasse? E se, antes de julgar, você apenas observasse? E se, antes de se defender, você reconhecesse o que está tentando proteger? É desse tipo de presença que estamos falando. Esse nível de presença pode transformar completamente a forma como você experiencia cada pequeno momento da vida.
E essa transformação não exige gestos grandiosos. Ela começa com pequenas pausas. Nos momentos em que você escolhe estar consciente, em vez de agir no automático. Quando você sente, ainda que quase imperceptivelmente, que há outra maneira de viver. Uma que não tenta fugir do agora, mas habita o agora com honestidade e sinceridade. Talvez, então, a mudança mais poderosa não seja tentar transformar o mundo lá fora, mas transformar a forma como o mundo é visto, sentido e vivido em cada agora. Porque quando a percepção muda, tudo muda com ela. Sem esforço. Sem discurso. Sem a necessidade de controlar. Apenas com presença. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo tocou você de alguma forma, te convido a curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe com outras pessoas que também possam se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, compartilhando suas reflexões, sentimentos ou experiências. Mais uma vez, obrigado por assistir e por estar aqui comigo. Cuide-se, e até breve.